capítulo 1, versos 26 até o verso de número 29. A palavra do Senhor nos diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pai, nós acabamos de ler uma porção da Sua palavra, Senhor. Temos meditado sobre ela, temos buscado aprender sobre ela. Eu te peço, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor nos fale um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem a dizer ao seu povo a partir deste texto. Entendamos que é o Senhor quem fala ao seu povo, para orientar e abençoar o seu povo. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém. Alguns dias atrás nós perguntamos: por que você está aqui? E a resposta que normalmente nós costumamos dar é: porque eu quis, porque me convidaram e eu aceitei o convite, porque eu não tinha nada para fazer. Geralmente centralizamos a resposta no eu. Quando a única resposta realmente aceitável é: porque o Senhor me trouxe, porque o Senhor inclinou o meu coração e me trouxe para este lugar. Quando nós ousamos pensar, nós escolhemos. Hoje eu estava pensando, por exemplo, numa música em que os cantores dizem assim: encontre em mim, ó Deus, algo de valor, quero atrair sua presença. Eu falei: vai ficar esperando a vida inteira. Não há nada em nós que atraia a presença do Senhor. A palavra de Deus, que quando Deus olha para nós, em nossos pecados, o corpo inteiro é uma ferida só, da planta dos pés até a cabeça, chagas inflamadas, cheias de pus, não espremidas, não amolecidas com óleo. Não vai haver nada em nós que atraia a presença de Deus. Pelo contrário, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas o Senhor nos diz que por sua graça Ele nos escolhe. Não fostes vós quem me escolheste a mim, pelo contrário, muito pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, diz o Senhor Jesus. Deus nos escolheu. E é disso que Paulo está falando aqui: irmãos, reparai na vossa vocação, reparai no vosso chamado. E Paulo começa nos dizendo aqui aquilo que os cristãos não são. Por mais que nós tentemos cantar músicas como Quero que valorize o que você tem, de novo, sem a graça de Deus não temos nada, não somos nada. E Paulo vai lembrar essas coisas para nós, escrevendo aos crentes coríntios que se achavam sábios, eram gregos, gostavam de filosofia, de força, de poder, de cidadania, de nobreza. E Paulo então vai dizer: meus irmãos, lembrem-se, vocês não são contados entre os sábios segundo o mundo. Escritores dos dias de Paulo e logo depois vão zombar dos cristãos, chamando-os de tolos, de ignorantes. E aos olhos do mundo eram isso mesmo, eram tolos e ignorantes. O problema é que o mundo é que é todo ignorante, mas os cristãos não adiantavam, eles não buscavam, eles não seriam jamais considerados como os sábios do mundo. Também não seriam contados entre os poderosos, pelo contrário, seriam perseguidos. Muitos seriam mortos. Alguns se esconderiam em cavernas. Outros fugiriam para longe das fronteiras do Império Romano para salvar as suas vidas. Às vezes não seriam contados entre os poderosos.
Eles também não seriam contados entre os de nobre nascimento. Apesar de alguns deles serem cidadãos romanos, muitos deles perderam a cidadania romana, porque na verdade eles não eram mais cidadãos deste mundo, eram peregrinos aqui, mas cidadãos dos céus. Mesmo tendo nascido em cidades romanas, e alguns com direito de serem considerados como cidadãos romanos, eles aspiravam à nobreza do nascimento superior. Os cristãos não eram os sábios do mundo, não eram os poderosos do mundo, não eram os de nobre nascimento do mundo, nada disso. O que eles eram então? O que os cristãos eram quando o Senhor os chamou? Quando Paulo escreve então para os irmãos em Corinto, Paulo diz que os cristãos seriam considerados como os loucos, ou tolos, ou ignorantes, ou insensatos pelo mundo. E há coisas que os cristãos fazem que realmente não são coisas muito sensatas, quando olhamos segundo o olhar do mundo. O governo vem e nos tira uma boa parte da nossa renda. Isso diretamente com o imposto. Indiretamente nos tira de 30% a 40% em impostos. Você talvez more em uma rua na qual você pague saneamento básico, pague esgoto sem ter. Alguns aqui moram em ruas assim. E de repente o cristão que tem aí sobrando para ele sobreviver 50%, no máximo 60% da sua renda, ainda tira mais uma parte disso para trazer à igreja. Para o mundo isso é insensatez, é tolice, é loucura. Por isso os cristãos são considerados loucos, e eram naqueles dias mais loucos ainda, porque ser cristão significava perder o emprego, significava perder a família, significava perder a vida. São considerados também como os fracos, os sem poder, aqueles que não tinham forças para se defender, aqueles que eram presos às centenas, aos milhares, e mortos das maneiras mais vis possíveis: flecha, espada, fogueira, leões, ursos, touros, mortos das maneiras mais vis possíveis. Eram fracos, sem poder, eram humildes, desprezados, sem valor. E a ideia de Paulo aqui é que eles não tinham cidadania neste mundo, não tinham nenhuma nobreza de nascimento. Os romanos gostavam de dizer: olha, nós somos descendentes de Ulisses, de Rômulo, de Remo, de Herácles, enfim, buscavam para si descendência divina. Os cristãos diziam: somos descendência de Adão, miserável, pecador, nascidos de novo em Cristo Jesus. Não temos a nobreza de nascimento que vocês querem ver, mas temos um novo nascimento, não da carne, mas do Espírito. Então veja que coisa impressionante que Paulo faz. Enquanto os coríntios buscavam engrandecer-se dentro da igreja, criando grupos para exercerem alguma forma de poder e controle, Paulo diz: vocês precisam entender que vocês não são sábios, não são fortes, não são de nobre nascimento. Pelo contrário, o mundo vai considerar vocês loucos, vai considerar vocês fracos e vai desprezar vocês. E tudo isso porque o Senhor chamou para ser crente. Tudo isso porque o Senhor chamou para a sua igreja, para o seu aprisco. Porque o Senhor disse ao seu coração: venha, eu quero que você me siga. E você então resolveu seguir. Você resolveu dizer: eu sou crente mesmo, eu vou adorar a esse Jesus, eu vou seguir a esse Jesus, eu vou servir a esse Jesus, eu vou obedecer a esse Jesus. Mas para que Deus faz essas coisas? O que Deus está fazendo conosco? A primeira resposta que nós temos nessa noite, depois de Deus ter dito quem
nós não somos, isso nos humilha. Depois de ele dizer quem nós somos, isso nos quebranta ainda mais. Ele vai dizer o que ele quer fazer conosco, o que ele quer fazer com você. E a primeira coisa que ele faz com você, queridos, é glorificar o seu santo nome. Não é para glorificar você, não é para glorificar a denominação a qual você pertence, é para glorificar o seu santo nome. Diferente do que acontecia entre os coríntios, e que certamente não é nada diferente do que acontece nos nossos dias, não eram homens quem deveriam ser exaltados, não eram homens quem deveriam ser glorificados. A existência daquela igreja lá em Corinto, embora fosse fruto do trabalho dedicado do apóstolo Paulo como cooperador do Senhor, a existência daquela igreja devia-se exclusivamente à graça de Deus em Cristo Jesus. E essa graça manifestada por Deus, de fato, foi através de Paulo. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 23, ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Mas veja, não é para ganhar dinheiro. Mas veja, não é para ser famoso e respeitado. Ele diz: com o fim de me tornar cooperador com ele. A ideia de ser o servente de Deus para a edificação da igreja. Paulo sabia que ele trabalhava, e muito, e fizeram um bom trabalho. Ele sabia disso. Na realidade, Paulo havia feito um trabalho tão grande que nem mesmo seus inimigos conseguiam negar a grandiosidade do trabalho que ele fez. Mas mesmo assim, Paulo dizia que considerava todo o resultado do seu trabalho um fruto da graça de Deus. Ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Observe que Paulo faz questão de o tempo inteiro dizer que é Deus que deve ser glorificado. Paulo considerava-se a si mesmo como se fosse um amorto, um nascido fora do tempo. Ele também disse que ele era um escravo de Deus. Ele escreve à igreja de Éfeso, uma outra igreja de mentalidade greco-romana, dizendo que eles eram igreja do Senhor, não porque eles fossem bons ou porque houvesse algo de bom neles, mas porque eles foram salvos pela graça de Deus, mediante a fé. E isso não era nada deles, mas era um dom de Deus. Isso era muito diferente da mentalidade que reinava no mundo que Paulo vivia. Era muito diferente do que se pensava em Éfeso. Era muito diferente do que se pensava em Corinto. Era muito diferente do que se pensava em Roma. Era muito, muito diferente do que nós pensamos. Em Roma, por exemplo, nos dias de Paulo, Roma chegou a ter, queridos, 27 imperadores no período de 40 anos. Sabe o que é isso? É a média de um imperador a cada 1 ano e 5 meses. Sabe por quê? Porque havia um bando de gente buscando poder. Havia uma multidão de homens ansiosos por serem grandes, fortes, respeitados, honrados, idolatrados, adorados como se fossem. Mas não era assim na igreja. Embora houve também dentro, nesta mesma cidade de Roma, um milênio e pouco depois, a mesma sede, a mesma ganância de engrandecimento pessoal. Houve um tempo, por exemplo, em que em Roma mandava uma mulher chamada Lucrécia Borgia, senhora do papado, tão ímpia, que chegou a ter amantes e como amante o próprio pai. A sede de poder, de glória, sempre vai exigir alguém que busque glória maior para si mesmo. Porém, o que Paulo está dizendo aos nossos irmãos, o que Paulo está dizendo para a igreja, que
quem deve ser glorificado, exaltado, engrandecido, adorado, respeitado, obedecido, o único digno de ser glorificado é o Senhor através da vida da igreja. E se o mundo nos chama para agirmos diferente, a palavra de Deus diz: não vos conformeis com o mundo, não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e aí vocês vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja de Corinto enfrentava problemas. As pessoas estavam pecando constantemente, cometendo todos os tipos de pecado, e nenhum pecado estava sendo tratado, porque não havia ninguém que não tivesse medo de ser denunciado de seus próprios pecados. E Paulo escreve a esses irmãos dizendo: queridos, não é assim que tem que ser. Na vida da igreja do Senhor, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado. Lembrem como vocês eram, não pode ser mais assim. E Paulo vai concluir enfaticamente dizendo que Deus, pelo fato de ter escolhido por sua livre vontade os desprezados, os fracos, os humildes, os sem nobreza de nascimento, Deus é quem deve ser glorificado. Homem nenhum tem o direito de chamar para si qualquer espécie de glória pessoal. Na verdade, todos nós devemos andar humildemente diante do Senhor. Ninguém pode jactar-se de coisa nenhuma. Isaías vai dizer que toda jactância é vã. Paulo lembra que toda jactância é pecaminosa, que nenhuma jactância é aceitável. Imagine então alguém que o Senhor já disse: vocês não têm direito de se acharem, de pensarem de vocês além do que convém. Como então esperar que seja aceitável jactância no meio do povo de Deus? Quando Paulo chama os fracos, os desprezados, os humildes, os que não são, os loucos, ele está chamando, queridos, para glorificar o seu nome neles. Ele está tomando aqueles que não são para fazer grande obra, para que o seu nome seja glorificado. Paulo chega a dizer que nele, Paulo, havia um grande tesouro, um tesouro valiosíssimo, mas que ele próprio, Paulo, era só um vaso de barro, um vaso sem valor, para que o conteúdo se destacasse e não ele. Mas há algo mais que Deus faz. Se nós atentarmos para o que nós somos, se olharmos ao nosso redor, certamente vamos encontrar alguém que seja em alguma coisa melhor do que nós, mais habilitado do que nós, mais capacitado do que nós, mais dotado do que nós em alguma coisa. Mesmo o melhor. Vamos pegar um exemplo aqui. O melhor atleta de futebol do mundo, ele certamente vai encontrar alguém que jogue basquete melhor do que ele. Vai certamente encontrar alguém que cante melhor do que ele. Certamente vai encontrar alguém que ensine melhor do que ele. Pastor, são áreas diferentes de comparação, é óbvio que são. Mas o que nós precisamos entender é que nós não somos a perfeição em coisa nenhuma. E além disso, qualquer grandeza que nós tenhamos, ela está alicerçada sobre algo ou sobre alguém que veio antes de nós. Você só é bom em alguma coisa porque houve alguém que te ensinou esta alguma coisa. Qualquer riqueza que nós possuímos, ela está alicerçada sobre o trabalho de outros antes de nós. Qualquer conhecimento que nós possuímos está alicerçado sobre o conhecimento de outros antes de nós. E é por isso que nós não podemos cair na tolice da autoglorificação. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 26, Paulo diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, convocando uns aos outros. Acima de tudo, grandeza, poder, honra entre os homens é absolutamente insignificante diante do Senhor Deus. Mesmo as mais poderosas nações, com todo o seu poder, são menos do que nada diante de Deus. O Senhor diz em Isaías 40: todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada.
Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E aos que não são, como já vimos, mas que querem ser, o Senhor afirma enfaticamente: eis que sois menos do que nada. E menos do que nada é o que fazeis. A abominação é quem vos escolhe. Isaías 41, verso 24. Assim, aos olhos do Senhor, a igreja de Corinto estava cometendo um pecado terrível, quando alguns diziam: eu sou de Paulo, e outros diziam: eu sou de Pedro. E havia terceiros que diziam: eu sou de Apolo. E impiamente havia aqueles que dividiam a igreja, dizendo: não, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou de Cristo. Não tenho comunhão com vocês, mas eu sou de Cristo, eu sou melhor do que vocês. Paulo escreve esses irmãos, dizendo assim: rogo os irmãos, peço os irmãos, exorto os irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito fui informado de que há contendas entre vós, e refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Tolice, frases tolas e sem sentido. A igreja estava sofrendo. Por isso que Paulo diz: lembrem quem vocês eram, lembrem quem vocês são, mas não se esqueçam do que Deus quer fazer na vida de vocês. Ele quer glorificar o seu santo nome, Ele quer exaltar o seu santo nome. Ele quer que os gentios vejam o reto procedimento de vocês e deem glória a Ele. Certa vez eu ouvi um pregador falar uma coisa que no primeiro momento me pareceu absurda, e aquilo ficou marcado. Ele disse assim: esta igreja não precisa de você. E era um encontro, aniversário de uma igreja, e que tinha um alvo evangelístico. A igreja estava lotada. Ele disse: esta igreja não precisa de você. E antes que alguém diga que eu estou dizendo para você ir embora dessa igreja, o que estou afirmando é que é você quem precisa de Cristo. É você quem precisa de Deus. É você quem precisa unir-se a uma igreja como comunidade de fé, onde você possa aprender o que é certo, onde você possa abandonar o que é errado, onde você possa crescer espiritualmente e exercitar os seus talentos e dons, observando a sua vocação. É por isso que Paulo chama aqueles para quem ele escreve de irmãos. A vocação da igreja é para que todos que fazem parte dela sejam irmãos, cuidando uns dos outros com amor fraterno, que ali agem como irmãos porque são filhos de um mesmo Pai. Como Paulo diz no começo: considerai, pois, a vossa vocação, lembrem-se do que vocês eram quando foram chamados. Lembrem-se do que vocês jamais seriam quando foram chamados. Mas não se esqueçam para o que vocês foram chamados. Não retornem impiamente à jactância mundana. Não retornem à arrogância, à pretensão. Não sejam de novo como vocês achavam que eram, é o que Paulo diz. Eu queria concluir com a palavra de outro apóstolo. A primeira carta, Pedro, escreve no capítulo 5, verso de número 6. Lembrem-se do que vocês eram. Lembrem-se do que vocês não eram. Não eram fortes, poderosos, nem sábios, nem de logo nacional. Eram pobres, fracos, humildes, desprezados. Lembre-se do que Deus quer fazer com você. Ele quer glorificar o seu santo nome através da sua vida. E Pedro escreve dizendo-nos o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Quer ser grande? Quer ser forte? Quer ser sábio? Quer ser poderoso? Quer nobreza de nascimento?
Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Todas essas coisas, força, poder, sabedoria, nobreza de nascimento, vão ser consideradas como nada, como peso, como atrapalho, como coisas de nenhum valor. Mas humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte.